Se tem uma coisa que eu aprendi estudando crises financeiras é que o colapso ele nunca começa do dia para a noite. As manchetes são só o momento que todo mundo finalmente admite que no fundo já estava acontecendo aquilo há semanas, meses e às vezes há anos. Então crises não são eventos pontuais, eles são processos. E quando você entende isso, você para de ficar obcecado pelo dia do crash e começa a olhar para aquilo que realmente importa. Alguns sinais, os sintomas de fragilidade do sistema e alguns detalhes que não aparecem no gráfico. Porque o gráfico ele reflete nada mais do que emoções humanas, né? E foi exatamente assim em 2008, foi exatamente assim em 1929, e é exatamente por isso que eu quero que a gente volte um pouco no tempo para entender o que começou a aparecer antes do colapso de 2008. Quero mostrar também algumas correlações com 29 e principalmente com o mercado de hoje. Bom, vamos lá então. Falando de 2008, as pessoas geralmente lembram do Lehman Brothers quebrando, lembram da bolsa desabando, da televisão falando das crises, dos subprimes. Só que o Lehman Brothers não foi a causa, ele foi parte do dominó. Foi o último dominó que caiu quando o sistema inteiro já estava todo torto e fragilizado. Então, um dos principais acontecimentos antes do crash, assim, é que os investidores entram em estado de negação. Parece que não existe chance de cair, o mercado só vai subir. Quem expõe os problemas do sistema está sempre sendo terrorista, não está enxergando a própria realidade, essa realidade próspera que a gente está vendo. E por trás de todas as narrativas, o dinheiro começa a parar de circular com tanta naturalidade, ele vai ficando mais escasso aos poucos e quando esse duto financeiro seca, o sistema basicamente congela. Em 2008, o mecanismo que sustentava o sistema, ele parecia sofisticado demais para o investidor comum entender. Se a gente for ver, comparar com 29, era muito mais fácil de ver o buraco que a gente estava. E na minha visão agora, é muito mais difícil ainda entender como que está o mercado, porque ele se torna mais complexo com o passar dos anos. Então, por isso, na minha visão, é importante a gente analisar muito a fundo alguns detalhes. O sistema ele não vai quebrar pelo tamanho nominal da dívida americana. Ela pode chegar a 50, 55, 60 trilhões ou até mais. O problema está mais no refinanciamento dessa dívida, porque todo refinanciamento ele exige confiança. Caso isso não aconteça, os juros se tornam basicamente impagáveis. E aqui eu não falo só da dívida americana, né? Eu falo das dívidas de bancos com instituições, né? O famoso Ripple. Elas são intradiárias, lastreadas, mas já são uma parte do balanço do banco. Muitos bancos vêm rolando essa dívida há anos. E se eles não conseguem enrolar mais, aí a engrenagem vai começar a travar, eles vão ficar sem dinheiro, e é isso que em alguns casos já está acontecendo, que eu vou falar um pouco mais depois sobre isso. Mas vamos voltar aos sinais. Que sinais começaram a aparecer antes de 2008? Assim a gente consegue tentar fazer paralelos até com o mercado atual. Bom, o crash ele não aconteceu por uma sequência de notícias ruins, ele aconteceu por uma mudança no comportamento do sistema. Você começou a ver instituições falhando uma por uma, o mercado fingindo que aquilo era normal e sabendo que realmente não é normal. E esse é o primeiro paralelo que eu já queria fazer com o mercado de hoje. Se você for ver, alguns meses atrás, a gente teve várias instituições com problemas de liquidez. Algumas financiadoras pequenas também quebraram, como a Tricolor, e é sempre assim. Primeiro vão quebrando os menores até chegar aos maiores. Pensando em 2008, lá por 2006, 2007, os bancos regionais começaram a quebrar, o Fed precisou começar a entrar no jogo por uma necessidade, e aí a gente vê que quando ele faz isso, nunca é um bom sinal. E aqui já é um ponto importante. Em 2008, o mercado acionário não estava tão esticado pelos parâmetros que a gente mediu, né, mede os indicadores base. E mesmo assim caiu absurdamente, porque o problema estava no crédito e no funding, no mercado interbancário, né, no custo do dinheiro entre instituições. E quando essa torneira bancária secou e os bancos pararam de confiar uns nos outros para emprestar dinheiro, o mundo entrou no modo sobrevivência. A liquidez
some e de repente você começa a perceber que não tem mais dinheiro sobrando no mercado, ele está totalmente escasso. E esse detalhe é fundamental porque ele conecta 2008 com 29, porque 29, o que sustentava o mercado era uma alavancagem explícita, euforia coletiva, um tipo de certeza que a bolsa era uma máquina de imprimir dinheiro. E uma hora para outra o duto secou e não tinha mais dinheiro para nada. A população comprava ações na época com margem absurda. Existiam operações com 90% de dinheiro emprestado e 10% do capital. O resto tudo eles financiavam. Em 2008 foi a mesma lógica, só que era institucional. Era o sistema inteiro alavancado utilizando ativos que se diziam seguros como garantia, que foi onde entrou a parte imobiliária do mercado em 2008. Outro fator determinante para a gente saber se a gente está vendo um mercado próximo de estourar é o nível de alavancagem, porque nenhum mercado crasha sem excessos. E hoje a gente está vendo números nominais recordes de alavancagem. E aqui eu posso entrar numa questão dupla, porque a alavancagem em ações de investidores, que está em níveis recordes, e a alavancagem institucional com bancos trabalhando com seus balanços no limite, e muitos acumulando trimestres seguidos de prejuízo não realizado. Então o que acontece hoje são os problemas que aconteceram tanto em 2008 quanto em 1929. Sendo que a alavancagem institucional aconteceu em 2008 e a alavancagem de investidores em 1929. Bom, a alavancagem institucional hoje é cerca de 10 vezes maior que 2008. O número de derivativos em 2008 era em torno de 60 trilhões e hoje a gente está na casa de 600. Esses números são bem conservadores porque tem estudos que acreditam que a gente já passou da casa de 4 trilhão em derivativos. Então vamos amarrar o raciocínio. Se eu tivesse que resumir 3 sinais base que aparecem antes de qualquer crash, eu diria o seguinte. Primeiro, uma euforia sustentada por alavancagem. A alavancagem é o combustível de toda a bolha. Entenda como está essa questão e realmente acompanhe isso. Segundo, mini quebras antes do colapso central. E aqui entra muito o que eu falo sobre o Fed calçar alguns bancos. Vários deles não quebraram só porque o Fed criou uma linha de crédito específica para esses momentos, que é o SFR. Tem vídeos que eu explico especificamente o que é ele. Então, sempre que esse número estiver crescendo do SFR, saiba que os bancos estão recorrendo à última instância de que eles podem, para continuar seguindo de pé. Isso acontece por quê? Porque basicamente quando um banco pede essa linha de crédito do SFR, ele está dizendo para o mundo que ele está em apuros. Então os bancos realmente usam essa instância como última possível, porque a última coisa que um banco quer é mostrar para o mundo que ele está quase insolvente. E o terceiro, talvez um dos mais importantes, é perceber a quebra de confiança em algo considerado seguro no mercado. Hoje a gente está vendo a quebra de confiança nos bonds americanos. E como a gente percebe isso? A gente acompanha o valor dos juros desses bonds que está subindo numa escala aí nos últimos 2 anos e também a rotação desenfreada de capital para hard assets, como ouro, prata e outros. Agora, com isso em mente, vem a pergunta que realmente interessa. Esses sinais estão todos já acontecendo agora? Bom, primeiro a gente tem que entender que depois que ela acontece, a gente entende que cada crise tem uma característica específica. Eu acredito que a gente está vivendo seja muito sobre essa quebra de confiança do mercado americano. O dólar deixando de ser o porto seguro do mercado. Hoje já existem vários sinais e existe um específico que eu gosto de acompanhar, que é o mercado de funding. O mercado de Ripple é literalmente o encanamento, o duto de liquidez do sistema financeiro mundial. Eu tenho alguns vídeos também explicando mais detalhadamente o conceito. Mas vamos lá, Ripple é quando instituições pegam dinheiro emprestado de outras instituições para cobrir alguma questão de balanço e dão uma garantia para a contraparte. Geralmente esses empréstimos são de um dia para o outro, e aí é onde rola o funding. E dentro dele é onde o mercado, na minha visão, se torna mais perigoso ainda, porque ele se alavanca muito em treasuries. Os títulos americanos são tratados como o ativo mais seguro do mundo, e isso faz com que os bancos tenham coragem de fazer alavancagens monstruosas neles, principalmente no mercado de euro-dólar e nos shadow bankings.
Então existe um tipo de operação conhecida como basis trade, que envolve o mercado de treasuries de cash e futuros, que é altamente alavancada e financiada no Ripple. Isso significa que você pode estar criando uma fragilidade sistêmica exatamente no ativo que deveria ser a âncora e o ativo mais seguro. A curva de juros americana, para mim, também mostra como os investidores estão preferindo o retorno de curto prazo do que tomar risco em 20 ou 30 anos emprestando dinheiro para o governo. Então, quando você junta tudo isso, o raciocínio, na minha visão, fica meio claro. A mesma assinatura de crises históricas está começando a aparecer. O objetivo desse vídeo, ele não é te convencer que amanhã vai tudo ir para a lama. Não é te colocar medo, é te mostrar um padrão histórico. E perceba que o que a gente está passando hoje já é algo que está acontecendo há vários meses. Então, não é que vai acontecer amanhã especificamente, mas não quer dizer que não possa. Porque hoje, o que eu vejo é um mundo novamente cheio de alavancagem, dependente de liquidez, dependente de refinanciamento, com operações gigantes em ativos seguros e se alavancando nele, estresses pontuais em todas as áreas, e crises sempre punem o excesso. Só que, infelizmente, elas punem também quem ficou parado sem um plano específico. E se existe uma lição real que outros crashes deixam pra gente, é que o sistema pode parecer sólido por anos e desmoronar em 2 semanas. Então, o que eu posso dizer para você agora é mais simples. Mantenha o radar ligado. Observe esse encanamento, a liquidez, esse funding e alavancagem escondida. Note para onde que o dinheiro está fluindo e onde que ele está indo. O ideal é você fazer tudo isso para conseguir ter uma ideia melhor de quando pode acontecer. Mas sabe de uma coisa? Ninguém sabe, mesmo vendo esses dados. Então, para mim, manter a carteira protegida e blindada para esse momento, para seja lá quando ele for acontecer, é o ideal, porque aí você consegue dormir tranquilo. Então, se você tem interesse em manter sua carteira mais protegida para esse momento, eu posso te ajudar nesse processo. Preencha um formulário que eu deixei aqui embaixo na descrição para que eu possa entender um pouco melhor teus investimentos, teus objetivos e entender se eu realmente posso te ajudar a proteger. Bom, no mais é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Vou deixar outros vídeos aqui para você continuar seus estudos. Um abraço.